Paz do Senhor Jesus, imitadores de Cristo, eu sou o Pedro e hoje estamos aqui em mais um dia para ler mais um capítulo do livro O Amor Mais Louco da História, de Dave Leonardo. Hoje, nesse momento, vamos ler o capítulo de número 3, que tem como título Segunda Chance, que diz: Billy Graham, talvez um dos maiores evangelistas do nosso século, disse certa vez que Deus nunca dá segundas chances por acidente, e eu concordo com ele. Sempre existe um caminho de volta para casa, e isso não é casualmente, é proposital. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, nós não agimos assim, e isso também é proposital. Para nós, a segunda chance, em sua forma teórica, é predominantemente simpática, altruísta e bem-vinda, o que nem sempre acontece na prática, já que ela pressupõe um erro como causa. O ser humano, apesar de falho, nunca soube lidar muito bem com o erro. Somos os primeiros a apontar um dedo, difamar e julgar, mas os últimos a amar, ainda que tenhamos esse discurso extremamente bem ensinado em nossa mente. Todos clamamos, mais amor, por favor, mas ao menor sinal de descuido e erro, mostramos o verdadeiro significado que a palavra amor tem para nós. Porque, no fundo, o que exigimos mesmo é a perfeição, ainda que nós não sejamos. Com o advento das redes sociais, a impressão é que uma nova plataforma e possibilidade de julgamento se abriu, e em que qualquer assunto é motivo de crítica ou briga. É como se tivéssemos gabarito e aval para falar sobre tudo e todos quando nos deparamos com alguém que tenha errado. Contudo, essa dificuldade de aceitar as falhas dos outros sem antes olharmos para nós mesmos é o que faz crescer não só a hostilidade, mas também a hipocrisia de achar que não temos falhas ou que elas não são assim tão graves quanto as dos outros. Felizmente, esse não é o modo de agir de Deus. Ele sempre deu segundas chances. Porém, durante muito tempo, por causa da lei, a sensação que as pessoas tinham era que ele estava o tempo inteiro buscando motivos para castigar o povo. Inclusive, eu me lembro que, quando era menino, de vez em quando ouvia que se eu errasse, Jesus iria me castigar e que o seu castigo era feroz. Ele vai bater com vara de ferro, alguns diziam. Isso era assustador, porque quando Deus é apresentado assim, dá medo. Por esse motivo, mesmo com a vinda de Jesus e seu discurso contra a cultura, os que viviam naquela época também alimentavam a mesma expectativa em relação a ele, como se a única resposta que ele pudesse oferecer fosse o juízo ou a condenação por meio da lei. Durante toda a estada de Jesus aqui na Terra, ele sempre foi solicitado para liberar sentenças sobre as pessoas e situações, mas ele nunca sentenciava. A expectativa das pessoas era Cristo exercendo o papel de juiz, mas ele tinha muito bem estabelecido quem era e o que representava, e é por isso que todas as vezes respondia como advogado. Esse é o posto que Jesus assume em nosso favor perante o Pai. Porém, vale lembrar também que, apesar de Jesus não ter vindo para acusar através do peso da lei, isso não quer dizer que ele não fosse cumpri-la. Pelo contrário, o problema é que muitos, talvez por causa da religiosidade, aguardavam o seu nervosismo, raiva ou violência diante dos pecadores. Afinal, nada era mais importante do que o juízo através da lei. Por isso, em diversas situações descritas nos evangelhos, percebemos os que tentavam desequilibrá-lo emocionalmente. Mesmo assim, ele sempre agiu muito diferente da expectativa que tinham a respeito dele. Talvez uma das histórias bíblicas que mais ilustrem essa verdade seja a de João, capítulo 8, do versículo 2 ao 5, que diz: E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disse-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas.
Tu, pois, que dizes? A narrativa nos mostra que Jesus ensinando o povo, quando de repente os fariseus e escribas lhe trouxeram uma mulher que fora pega em flagrante de adultério. Eles, aproximando-se de Jesus, colocaram a mulher diante de todos e disseram: a lei de Moisés diz que essa mulher precisa ser apedrejada. E tu, o que dizem? Todas as vezes que eu leio esse texto, imagino que talvez a cabeça daqueles homens Jesus ficaria nervoso ou que concordaria com a condenação instantânea. Afinal, ela havia sido pega em flagrante. Não havia dúvida. Ninguém poderia negar. Pedro, o mais ansioso, talvez já tivesse pegado uma pedra, mirado na cabeça e tivesse apostos para atirar a primeira pedra. Mas, mesmo sem termos certeza de todos esses detalhes, sabendo que o contexto ao redor já era de muita euforia, todos estavam afoitos, talvez começando a procurar suas pedras, esperando a reação do mestre. Entretanto, contrariando qualquer expectativa, ele simplesmente se agacha e começa a escrever no chão com o dedo. Naquele momento, o tipo de reação de Jesus não demonstra que ele estava desestabilizado, mas revela a desestabilidade nas pessoas que estavam lhe observando. Aquela escolha de comportamento gerou desestabilidade e desconforto em todos os que estavam diante dele, esperando por uma resposta, porque quando alguém quer brigar e está atrás de confusão, não espera por uma reação como aquela. Sei bem disso porque sou muito sanguíneo, e minha esposa Paula é extremamente calma e pacífica, e todas as vezes que quero brigar e falar, o silêncio dela me constrange e me faz refletir ainda mais do que se ela tivesse refutado com qualquer palavra, ainda que tivesse certa. Então, por outro lado, eu entendo o que a multidão pode ter sentido ali, mas percebo também o que Jesus estava fazendo para mostrar para aquelas pessoas a sua personalidade diante da crise. Nada o tirava do eixo. Na desestabilidade dos outros não abala as suas estruturas. Imagino que por causa disso, naquele instante, talvez a multidão tenha começado a questionar. Ele não vai fazer nada? Esse homem, na verdade, não é o cumpridor da lei. Ele é pior do que essa mulher. E enquanto tudo isso parecia demorar uma eternidade, todos aguardavam e cobravam um posicionamento dele. Mestre, fale alguma coisa. O que a gente faz? Nós somos assim também. Quantas vezes não cobramos das pessoas? Tem que mandar embora da igreja. Você viu o que ele falou? Você viu o que tal pessoa fez? Repararam na roupa que ela estava usando? A nossa atitude é sempre essa: atire a primeira pedra. Tropeçou? Acabou. Não existe oportunidade. Nós temos que matar. Caiu? É digno de morte, porque quando se trata de outro, não existe segunda chance. Enquanto todos esperavam por sua devolutiva, eu imagino que Jesus, olhando para aquela mulher que muito provavelmente estava tremendo de medo, apenas antecipando a dor e a aflição das pedradas que viriam poucos minutos depois, assim como não restavam dúvidas de que ela havia cometido aquele pecado, possivelmente aquela mulher também deveria ter certeza da condenação que o mestre a sentenciaria. Ela estava nervosa, o povo estava nervoso, mas não Jesus. Enquanto o nervosismo por parte de todos aumentava, ele levou o tempo que achou necessário até levantar os olhos e dizer: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. O que Jesus estava se referindo não era a respeito da indignidade de atirar a pedra por causa do pecado, e sim que talvez tivesse mais pessoas ali que precisavam ser apedrejadas. Em outras palavras, se alguém tivesse pecado, o lugar dessa pessoa seria com aquela mulher. Sem reação e bem devagar, vejo em minha imaginação aquelas pessoas soltando as pedras e indo embora. Ninguém tinha moral, porque ninguém é melhor do que ninguém. Todos precisavam da remissão de Jesus. É interessante porque a maneira como a passagem foi escrita nos revela o coração daqueles que largaram as pedras e partiram. Todos foram movidos por uma consciência e não pelo Espírito. Sabemos disso porque quando alguém é instigado pela consciência, não consegue acreditar na segunda chance. Se aquelas pessoas tivessem sido movidas pelo Espírito em vez de uma
consciência, elas teriam se ajoelhado ao lado da mulher e dito: Jesus, nós precisamos da mesma defesa que ela. A consciência nos afasta de Cristo e o seu amor, porque ela é um campo aberto e vulnerável para a acusação do maligno. Ela afirma que você ou que o outro não são dignos, não podem ser aceitos, perdoados e lavados, quando na verdade o propósito do sangue de Cristo foi justamente nos dar um novo começo. Todas as vezes que nos condenamos com o jugo que o próprio Cristo não colocou sobre nós, é como se disséssemos a Ele que o perdão e o amor que Ele mesmo nos garantiu não são suficientes para nos fazer livres e aceitos. Muitas vezes vivemos debaixo de tanta culpa, vergonha e acusação que pensamos não ser dignos de receber o amor e desfrutar da presença de Deus. Mas, se Ele mesmo abriu esse acesso, quem somos nós para nos julgarmos indignos? Reconhecer e aceitar o preço que foi pago para que pudéssemos entrar na presença é humildade. Quando batemos de frente com a verdade do céu a respeito de nossa identidade, e isso inclui a dignidade de nos achegarmos até o seu trono, estamos sendo orgulhosos por não aceitarmos o acesso que Ele pagou e afirma que já recebemos através do seu sacrifício. O convencimento do Espírito Santo, por outro lado, nos aproxima da cruz e de Jesus, e consequentemente da segunda chance que Ele sempre tem para nos oferecer. Nisso está mais uma prova do seu amor para conosco. Não tem a ver com a nossa pureza ou imundícia, e sim com o amor de Deus. A perspectiva muda quando nos lembramos que Ele é o centro. Nunca estaremos limpos ou prontos o bastante, mas Ele nos aceita dessa maneira e prova o seu amor ainda mais quando nos habilita e convida a sermos transformados à sua semelhança. Ali, quando os acusadores já estavam se retirando, restava apenas Jesus diante daquela mulher. Ele pode atirar a pedra. Se ele quiser, ele vai atirar. Talvez ela tenha pensado. Naqueles poucos segundos, as esperanças dela muito possivelmente se foram outra vez. Ele era o único que poderia atirar a pedra. Mas, olhando para ela, diz: Filha, nem eu te condeno. Jesus nunca se esqueceu quem ele era. Ele não é o nosso juiz. Ainda não. Hoje, ele é nosso advogado, e eu nunca vi um advogado desistir de um cliente a não ser que seja ruim. Mas nosso advogado nunca desistiu de cliente nenhum. Aliás, ele morreu por pessoas que nem cliente deles querem ser. Cristo não veio nos sentenciar, por isso, qualquer coisa que te acuse ou crie uma sentença sobre você, saiba, não é de Deus, e sim de Satanás. Naquele momento, quando o mestre diz aquelas palavras para a mulher, ele a absolve do pecado, porque é como se estivesse dizendo: eu não vim para te condenar, mas para te defender. Ele é nosso advogado. Isso significa que quando caímos, ele está à direita do Pai dizendo: antes de olhar para ele e ela, olhe para ele ou ela através de mim. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Porém, muitas pessoas não entendem isso, e em nome de uma falsa justiça, preferem atirar as pedras. Isso tem acontecido principalmente dentro das igrejas, onde o julgamento tem matado e excluído milhares de pessoas do corpo. O nosso papel não é esse. Se Jesus não é aquele que condena, não é você que o fará. Se Jesus não é aquele que acusa, não será você que o fará. Ele não veio nos condenar, mas nos defender. Inclusive, é importante lembrar que o mesmo capítulo de João continua dizendo que aqueles que dizem que são nele devem seguir seus passos. Afinal, quem diz amar a Deus, mas odeia o seu irmão, está cego pelas trevas. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra
que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos porque pelo seu nome vós sois perdoados dos pecados. 1 João, capítulo 2, do versículo 6 ao 12. A palavra nos instrui que existe uma maneira de provarmos o nosso amor a Deus e reconhecermos que estamos nele, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Em outras palavras, a condição pré-estabelecida por Deus para garantir a verdade do nosso cristianismo é guardar e cumprir os seus mandamentos, o que quer dizer que devemos andar como ele andou, já que ele mesmo veio para cumprir a lei, tornando-se o nosso maior exemplo. Entretanto, muitas vezes quando agimos como ele e estendemos essa segunda chance, acabamos nos vangloriando ou mesmo silenciosamente alimentando uma falsa humildade, como se no final das contas aquilo nos fizesse superiores ou bons. Porém, em Lucas diz: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Lucas, capítulo 17, versículo 10, parte B. Não existe mérito em fazer aquilo que é mandado. Portanto, o que possamos assumir a nossa posição verdadeira no reino, servindo a todos em humildade e unidade. Essa é a lógica do reino de Deus. O primeiro deve ser o último e servo de todos. Marcos capítulo 9, versículos 35. E ninguém cumpriu tão bem essa atribuição como Jesus. Ele, em tudo, foi exemplar, ensinando-nos, talvez através do seu amor, como deveríamos agir, pensar e nos comportarmos. Mesmo sendo Deus e tendo o direito de exigir glórias por quem Ele é, Jesus sempre escolheu a direção inversa. Com Ele, o que é valorizado geralmente não pode fazer sentido nenhum para a maioria de nós. Mas é esse o caminho que Ele nos ensina e convida a trilhar. Contudo, muitos pensam que uma vida de humildade e serviço ao próximo significa a anulação ou depreciação de si mesmo, o que não é verdade. Viver em humildade é justamente saber quem você é, nem mais nem menos. Quando passamos a entender quem somos a partir da perspectiva divina, andar de maneira humilde e sempre com o coração disposto a servir aos outros se tornam a única resposta possível diante de um Deus que nos condiciona a percorrer um itinerário por onde Ele mesmo sempre escolheu passar. Ao final, depois que todos já haviam partido, o mestre despede aquela mulher: vá em paz e não peques mais. No meio de todo aquele turbilhão, ela havia perdido a paz com as pessoas e muito possivelmente em todas as outras áreas de sua vida. Essa é a tática que Satanás usa com aqueles que caem. Ele promove o ódio, a guerra, a condenação e rouba a nossa paz. Mas Jesus estabelece a paz outra vez. Infelizmente, hoje a igreja tem exercido um papel de juiz que não condiz com o seu propósito e muito menos com o que Jesus ensinava. Em vez de amar e se colocar em uma posição de defensoria para aqueles que são oprimidos e dilacerados pelo inimigo, ela tem julgado, acusado, ferido e excluído os que são taxados como pecadores, como se não conhecesse o único que pode liberar, curar, limpar a todos eles. O problema dos fariseus modernos é pensar que os pecados têm o poder de contaminar aquilo que é santo, o que é uma coisa mais absurda de todas, uma vez que o sangue de Jesus tem o poder de purificar tudo. Não precisamos viver com medo de nos contaminarmos, mas, mais do que nunca,
devemos ter consciência de quem carregamos e do poder que ele tem para tornar limpo quem quer que seja. A nossa perspectiva em relação às pessoas passa a ser diferente quando entendemos que elas não são um problema para nós como igreja. Para os que estão de fato em Cristo, não há nada que possa contaminar, o que significa que não precisem estar sempre alerta. Afinal, estamos em guerra. Entretanto, a nossa luta não é contra pessoas. Ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, versículo 12. Não devemos lutar, condenar nem excluir ninguém, porque os que estão em pecado estão sob influência maligna e precisam de Jesus assim como nós. Precisamos guerrear contra o diabo e as trevas para que essas pessoas possam experimentar aquilo que nós já temos acesso através de Jesus. Afinal, um dia também fomos resgatados por seu amor. Um dia ele também nos ofereceu uma segunda chance. Então, quem somos nós para achar que alguém não é merecedor ou digno? A verdade mesmo é que, no fundo, ninguém é. Mas quando ele olha para nós, ele enxerga quem já somos através do seu sangue. E é isso que devemos fazer com todos. Do contrário, continuaremos perdendo as pessoas para o mundo, que pelo jeito parece acolher, entender e perdoar muito mais do que nós. Por outro lado, se você é aquele que tem caído e sido atacado pelas pedras que alguém tem atirado, vá em paz, porque o único que teria poder, habilidade, suficiência e gabarito para fazer isso escolhe não te condenar. E esse mesmo homem que não te condena é aquele que pode te levantar quando você cair. O seu papel é apenas dizer sim. Hoje, apesar de ser nosso advogado perante Deus, Pai, antes de Jesus subir aos céus, ele prometeu que não nos deixaria órfãos, nos enviando, em razão disso, o Espírito Santo. Um dos dias mais extraordinários da minha vida foi quando descobri o que significava a figura do Espírito Santo. Eu estava na escola dominical e o professor havia dito que uma das traduções para o Espírito Santo no original era Paracleto. O Paracleto, ele nos explicou, era uma espécie de assistente de advogado na antiguidade, que completava e supria a defesa do réu. Quando esse não era capaz de dizer o que realmente gostaria, em outras palavras, o Paracleto auxiliava e falava em nome do réu, se esse por algum motivo não conseguisse se expressar. Ele absorvia o que o acusado estava comunicando e se colocava em favor deste, aprimorando o discurso para que se tornasse compreensível. Aquele esclarecimento fez ainda mais sentido para mim anos mais tarde, quando me formei em Direito. Durante 5 anos eu estudei para me tornar advogado e descobri que esse é limitado dentro da lei para falar por alguém, já que só pode dizer aquilo que o cliente autoriza. O advogado é restrito à fala do cliente. Ele não pode criar a lei, o que significa que ele só pode responder por alguém quando tem legitimidade para tal ou quando o juiz manda. O Paracleto não. Ele é diferente, porque tem legitimidade para falar em nome de alguém quando essa pessoa não sabe como comunicar. É como uma mãe que tem um filho pequeno que ainda não aprendeu a falar completamente e que se comunica de maneira embolada. A mãe conhece aquele bebê de forma distinta e por isso entende todas as coisas que ele diz, mesmo que não faça sentido para as pessoas. Ela conhece tanto o filho que entende a linguagem dele. Assim é o Espírito Santo conosco. Segundo o livro do Dr. David Paul Yong-Cho, o Espírito Santo, meu companheiro, Paracleto ou Consolador, tem sua raiz em 2 palavras gregas que significam ao lado de alguém e chamar. Etimologicamente, essa palavra originou-se nos tribunais de justiça. Quando um réu era pressionado pelo promotor público e não sabia como se defender, ele olhava ao redor procurando encontrar alguém que pudesse ajudar. Ao descobrir o rosto familiar de um amigo influente, o réu se dirigia a ele, e o amigo então atravessava a multidão e se colocava do lado do réu.
Daquele momento em diante, aquele amigo ficava ao seu lado como seu paracleto e o ajudaria a defender-se. O Consolador é aquele que dá conforto, refrigério e é chamado para ficar ao lado de uma pessoa que está em dificuldade. O Espírito Santo é o nosso paracleto. Ele tem legitimidade para falar por mim e por você quando nem menos sabemos o que precisamos. Ele intercede por nós e sonda o nosso coração, e pela proximidade que tem conosco, é capaz de expressar e expor ao Pai o que necessitamos de verdade. As Escrituras nos afirmam que o Espírito Santo conduz ao Pai suas orações com gemidos inexprimíveis. Quando faltam palavras, ele não apenas interpreta as nossas lágrimas, como também as completa e intercede por nós naquilo que realmente precisamos. Quando faltar perdão, ele é capaz de nos convencer e ajudar nesse processo. Quando faltar arrependimento, se ouvirmos a sua voz, ele dirá: arrependa-se. Porque foi isso que ele veio fazer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele está em nós e age através de nós. Ele é mais do que um vento, um arrepio ou uma língua estranha. Ele é o nosso paracleto. Deus está no céu preparando a nossa casa. Jesus já está lá e é nosso advogado, mas ele não nos deixou sozinhos. Ele nos enviou o Consolador, que constantemente está disposto a nos oferecer uma segunda chance. Ele, que sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, conhece os nossos corações, pensamentos e aquilo que necessitamos de fato. Porém, é essencial entendermos também que, apesar de o Espírito Santo ter sido enviado para nos auxiliar, convencer do pecado, justiça e juízo, e por meio de Jesus temos conseguido uma segunda chance, vale lembrar que qualquer segunda chance só tem espaço para acontecer quando há reconhecimento do erro e mudança de caminho. Ou seja, se houver arrependimento. Ninguém que acredita estar certo, seja por orgulho, cegueira ou tolice, assume seu erro, ainda que o resultado seja a redenção. O arrependimento é o primeiro passo para a conquista de uma nova oportunidade, seja como Deus ou em qualquer âmbito de nossa vida. E foi exatamente isso que o rei da cidade de Nínive, descrito no livro de Jonas, entendeu. A Bíblia nos conta a respeito do profeta que dá o nome ao livro, Jonas, que foi comissionado por Deus para pregar o arrependimento para Nínive, uma cidade extremamente corrupta e maliciosa. Contudo, por conhecermos essa história desde criança e sempre termos sido ensinados a respeito do grande peixe, pensamos que o fato de Jonas ter sido engolido por ele é a parte mais importante da narrativa, quando na verdade alguns detalhes nos fazem entender que ela tem muito mais a ver com arrependimento e amor do que com a estada do profeta dentro da barriga daquele peixe. Em Jonas, capítulo 4, versículo 2, lemos: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Tradução Almeida Revista e Corrigida. Confesso que quando li esse texto pela primeira vez, pensei que tivesse encontrado uma heresia na Bíblia, já que me lembrava do versículo que dizia: Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números, capítulo 23, versículo 19. Como Jonas poderia dizer que Deus não se arrepende? As duas coisas não se encaixavam para mim, apesar de depois de ter lido o livro inteiro e conseguir assimilar algumas coisas dessa passagem. Se lermos a história completa de Jonas, percebemos que a voz de Deus o encontra e comissiona para pregar em Nínive, não para Nínive, e sim contra Nínive. Porém, o curioso é que os relatos históricos nos revelam que existia uma rixa entre Nínive e a cidade de Jonas, o que as tornavam inimigas. É evidente que uma pregação dessa magnitude seria bem difícil de ser anunciada, mas comecei a me questionar por que Jonas não iria querer pregar para os seus inimigos que Deus os mataria. Isso sempre me soou estranho.
Imagine que alguém teria um inimigo e que Deus revela aquele que matará o seu opositor. Não há dúvida de que a primeira reação de qualquer um seria provocar o inimigo, certo? Então, a pessoa com a mensagem divina provavelmente diria: é o seguinte, você é meu inimigo e Deus é meu amigo, mandou dizer que vai te matar. Esse era o papel de Jonas. Mas estranhamente ele decide não ir, mas não só isso, mas opta em pegar o caminho contrário à cidade. Você já assistiu um filme e só conseguiu entender todo o enredo no final? O livro de Jonas é basicamente assim, porque antes da leitura do último capítulo é complicado ter clareza dos fatos da história. No capítulo final, Jonas menciona uma conversa que havia tido com Deus logo no início da narrativa, porém ela não tinha sido citada antes, o que só nos permite entender no fim o porquê de ele decidir ir para Tarsis ao invés de Nínive, conforme descrito em Jonas capítulo 4, versículo 2, parte B. Pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso e longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Almeida Revista Corrigida. Jonas conhecia Deus, ele conhecia Deus demais. Em razão disso, o profeta sabia que se pregasse juízo contra a cidade e a cidade se arrependesse, o Senhor se arrependeria de destruí-los também, porque Deus é piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Em outras palavras, Jonas não queria pregar para aquela cidade porque não queria a redenção do seu povo inimigo, e sabia que se pregasse contra eles, todos se arrependeriam e Deus lhes daria uma segunda chance. Quer dizer, ele chegaria na cidade inimiga, anunciaria aquelas duas palavras, arriscaria sua vida, colocaria em jogo o seu conforto e futuro, sendo que Deus se arrependeria de matá-los no fim? Jonas não faria esse papel bobo. E foi aqui que eu comecei a me questionar sobre aquele versículo de Números que dizia que ele não é filho do homem para que se arrependa. Mas o que não tinha percebido é que o verso de Jonas no capítulo 4 tem um complemento: não se arrependes do mal. Desconfio que já havia graça no Velho Testamento, porque a graça é imerecida. Deus não queria destruir a cidade de Nínive, mas salvá-la, mesmo que o arrependimento ainda não tivesse alcançado aquele povo. E apesar da fuga e resistência de Jonas em compartilhar a mensagem que os libertaria, ele continuava estendendo graça para Nínive. A Bíblia nos mostra que após subir a bordo do navio que ia para Tarsis, Jonas acabou condenando todos que estavam com ele por causa da sua desobediência. Com a formação de uma grande tempestade que atingiu o navio, os que estavam a bordo começaram a jogar as coisas ao mar para equilibrar o peso. Quando estamos fora da presença e direção de Deus, quem está conosco paga um alto preço. Aquelas pessoas acabaram perdendo o que tinham, porque Jonas estava fora da direção de Deus. E a verdade é que nem sempre Deus mudará você. Algumas vezes ele mudará o caminho para mudar você. Aquela tempestade significava exatamente isso. É como se Deus dissesse: tudo bem, você pode até fazer o que quiser, mas se prepare, porque terá uma tempestade para fazer você mudar de ideia. Os marinheiros, ao perceberem que Jonas era o responsável por aquela agitação, decidem jogá-lo em alto mar. Então o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse Jonas, e esse ficou 3 dias e 3 noites nas entranhas do animal, que após esse período vomitou o profeta em terra seca. Acredito que depois de tantos acontecimentos e esforços, Jonas talvez pensasse que Deus fosse de fato destruir a cidade de Nínive. Assim, quem sabe, motivado por essa ideia, ele começa a anunciar o juízo do Senhor por toda a cidade. O rei de Nínive, ouvindo aquelas palavras e levantando do trono, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e se lançou em pó. Em seguida,
fez uma proclamação que se espalhou por toda a cidade, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Era chegado o arrependimento. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Deus se arrependeu e não os destruiu. A graça sempre esteve sobre nós. O homem é que demorou para entender. Mas a história não termina aí. A palavra diz que Jonas, extremamente irritado ao perceber que Deus não destruiria mais a cidade, se retira para as montanhas. É por isso que eu não queria ter vindo para cá, porque o Senhor é muito bom, muito longânimo, benigno. Foi por isso que eu não queria ter vindo. Chegando às montanhas que ficavam ao oriente da cidade, fez uma cabana e se sentou à sombra dela, ainda esperando a destruição de Nínive. Enquanto aguardava, Deus fez nascer uma aboboreira que, além de gerar sombra, o livrou do calor. Então a palavra diz que Jonas ficou extremamente feliz por aquela árvore. Contudo, logo no dia seguinte, o Senhor permitiu que um verme comesse a raiz e a planta morresse. Ao acordar e perceber que a aboboreira havia morrido, Jonas passou a questionar a Deus: como o Senhor fez uma coisa dessas? Para mim, seria melhor morrer do que viver. Então Deus lhe apresenta um contraponto. Você teve compaixão de uma árvore que nasceu e acabou de morrer. Quanto mais eu, que formei e vi esse povo crescer, não teria compaixão e daria uma segunda chance? O foco não era a aboboreira, mas o coração de Deus pelo povo. Se a ligação afetiva de Jonas com aquela árvore já era forte mesmo com um dia, quanto mais a de Deus com aqueles que tinham uma história. A partir daquela árvore, o Senhor estava justificando para Jonas o porquê ele haver de se arrependido do mal. Porque quando se trata de mim e você, falamos do ponto fraco de Deus. Ele não resiste a um coração quebrantado e arrependido. E esse, na realidade, é o verdadeiro sacrifício. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmos, capítulo 51, versículo 17. O arrependimento e quebrantamento atrai a presença de Deus quando nos arrependemos. A graça nos invade e somos perdoados. A vontade de Deus sempre será nos ter por perto. Ele é bom e constantemente está pronto a perdoar a todos aqueles que o invocam. Salmos, capítulo 86, versículo 5. Não existe mais culpa, medo ou fardo pesado demais, porque onde existir arrependimento, existirá uma segunda chance. Chance esta que só pode ser oferecida por quem entendeu o lugar de onde foi resgatado. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e carecem da graça. Uma vez que entendemos a nossa igualdade diante de Deus, passamos a caminhar em humildade, amor e arrependimento. É claro que oferecer uma segunda chance, por vezes, pode ser até doloroso, mas se torna o único caminho. Afinal, aquele que muito foi perdoado, muito ama. Lucas, capítulo 7, versículo 47. Finalizamos aqui mais um capítulo do livro O Amor Mais Louco da História de David Leonardo, e amanhã, às 8 horas da noite, vamos ler aqui o seu capítulo 4, que tem como título Fases da Vida. Então não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para mais pessoas, para a gente alcançar mais vidas a cada vídeo que a gente postar aqui. Tá bom? Deus te abençoe e até a próxima!